Salve pessoal, mais um vídeo gravado que eu estou gravando durante a live, mas vai ser gravado para vocês, tá bom? Hoje eu queria falar uma coisa sobre a união das esquerdas, que eu tenho sentido que as armas, de uma forma geral, né, o clima bélico, com algumas alas da esquerda, né, as alas comunistas e alguns petistas, lulistas, coisa e tal, acho que a situação tem se apaziguado, os ânimos estão menos aflorados, né? Por que eu tô tendo essa percepção, ainda mais aqui no ambiente de internet? Dos últimos tempos pra cá, eu vi o Gaio Fato se referindo à minha pessoa de uma forma cordial, né, esses dias em live, coisa do tipo, ele também apareceu na minha live. O Luigi também é uma pessoa que esses dias reagiu a mim, ao Fred, de uma forma também cordial. O Jones também é uma pessoa que tá sempre por aí, né, conversando, já apareceu no chat, coisa do tipo, tem conexões aí com alguma ala do cirismo e tal. Também sempre foi uma relação cordial. Esses dias eu recebi uma mensagem até da Croezinha, né? Falando, pô, mano, a primeira vez que eu vi sua live e tal, não sei o que, não gostei muito que você tá batendo nos comunistas. Mas depois eu fui ver você falando sobre a questão das cooperativas para resolver os problemas dos motoboys. Achei uma ideia super interessante. Aqui na minha cidade também já fizeram isso, deu super certo e tal. Acabei gostando e, pô, aquele preconceito que eu tinha com você acabou caindo e tal. E aí eu queria desenvolver um raciocínio em relação a isso, né? Eu acho que um gancho bom pra falar sobre isso é a questão do... Vou colocar até o no meio aqui, né? O Loconte, que... Muita gente tem criticado aí o Loconte porque ter participado lá do debate lá do MBL ou por ter debatido lá com o Gustavo Machado e criticando ele como se ele fosse um neoliberal, uma pessoa de direita e tal, né? Mesmo o cara repetidamente se apresentando como uma pessoa não de direita, né? Ele se apresenta como pragmático. E aí a minha reflexão que eu sempre ponho é que o debate político, gente, infelizmente, pode ser até duro, né? Mas tirando a questão moral, o debate político, ele é como se fosse um busão lotado, né? É um busão lotado em horário de pico. Você não vai pedir licença para entrar. Você simplesmente vai entrar no busão e aí depois que estiver lá dentro do busão, as pessoas vão se acomodando, cada um vai cedendo um pouquinho de espaço, apertando um pouquinho mais para acomodar aquela nova pessoa que entrou. E o debate político ele é semelhante nesse aspecto, né? Você não pede licença para entrar no debate político, você entra. Depois que você estiver lá dentro, que as pessoas que se ajeitam. Então, assim, o Loconte, ele tá lá, mano, cavando o espaço dele, onde tá tendo espaço, ele tá entrando, mano, e colocando as ideias dele pra frente. E muitas vezes as pessoas, né, que já estão dentro do busão, já estão dentro do debate político, fica meio que ofendido com aquilo, né? Leva aquilo pro pessoal, coisa do tipo. E não leva em conta que a dinâmica da política, ela é assim. Infelizmente, ela é assim. Então, assim, a partir do momento que você tem um espaço e você não abre espaço para outras ideias, aquelas outras ideias estão do lado de fora tentando entrar. E ela vai entrar. E a partir do momento que ela entrou, você não pode tentar deslegitimar aquela ideia, né? Porque aí tentar tirar a legitimidade daquela ideia, deslegitimar o interlocutor, acaba sendo pior. Aconteceu também muito isso com a gente, né, que é a ala cirista, coisa do tipo, né? Nossas narrativas eram muito pouco difundidas na internet, a gente tem aqui uma percepção de que em 2022 a gente fomos vítima de violência política, né? Esse é um termo que a gente usa aqui, e aí as pessoas que estão vendo esse vídeo não precisam concordar ou não, mas a gente tem a sensação que a gente foi vítima de violência política, principalmente na internet, porque a gente não ocupava, então muita coisa que as pessoas estavam falando sobre a gente, depois a gente foi descobrir da onde que era a fonte daquelas coisas, onde que aquelas ideias estavam sendo disseminadas, e era muito boa. Muito dessas partes era da galera da esquerda, né? Eu sempre digo aí da questão do Ian, como o Ian pregou na gente lá a pecha de nazi. Depois teve aquele papo da NR também, que era difundido absurdamente. Teve pessoas que trabalharam comigo, teve pessoas que militaram comigo, e, velho, ficou anos acreditando que eu era na NR. Muito provavelmente tem gente até hoje acreditando que eu sou do uma tal da NR, que até hoje eu não sei o que é. As pessoas falam que é dugnismo, não sei o que, até hoje eu não sei o que é. Mesmo tendo publicamente o membro da NR na eleição de 2022, tendo publicamente declarado voto ao Lula já no primeiro turno para combater o Bolsonaro e tal, mesmo assim essa pecha foi colocada na gente. São só duas fake news que foram propagadas em larga escala contra a gente, e depois que a gente foi descobrir, e é aquele papo, né, velho? Mas a partir do momento que o alacirista entra na internet, a gente vai entrar pra ocupar nosso espaço, entendeu? Pra desmentir, a gente vai entrar com veemência. Se a gente tomar um chute no tornozelo, a gente vai voltar com um chute na canela, a gente já entra meio puto nesse rolê, né? Porque a gente, de uma forma geral, se sente vítima e se sente violentado politicamente por isso. Dito isso, eu acho que qual é o momento que acontece agora? Nós temos uma visão, nós ciristas, nós temos uma visão que o Lula e o PT, ele não era salvação para problema nenhum. Nossa visão é que Bolsonaro era uma consequência do filme chamado lulopetismo, das mazelas chamado lulopetismo.
E claramente outras pessoas de esquerda não enxergam dessa forma. Então aqui a gente tem duas visões diferentes. Nós enxergamos que Bolsonaro e extrema-direita, fascismo, chama como quiser, mas que Bolsonaro é uma consequência direta do lulopetismo. Logo, lulopetismo não é salvação para isso, é responsável por isso também. E uma outra parte da esquerda entende que não. Entende que independente de tudo, são coisas diferentes. Elas conseguem desassociar isso. Então aqui a gente tem uma ponte de divergência. Hoje já se mostra, independente dos caminhos que cada um chegou a essa conclusão, mas me parece que está ficando claro cada vez para todo mundo que lulopetismo não é solução para bolsonarismo, né? Eu sei que muitas pessoas podem continuar com a conclusão de que o Lula e o PT não é responsável, diferentemente da gente, mas o ponto é, chegamos na mesma conclusão e chegamos hoje nos mesmos sentimentos, que parece que lulopetismo não é solução para a mazela brasileira. Parece que está todo mundo cansado, parece que está todo mundo exausto, parece que está todo mundo sem perspectiva, parece que ninguém está vendo luz no fim do túnel, parece que a percepção geral das pessoas é que as coisas estão piorando, que o desmonte continua acontecendo de uma forma grave, grotesca, e a sensação de impotência está tomando conta de todo mundo, né? Então acho que até por isso essa sensação de indignação, sensação de marasmo, ela acaba tomando conta de todo mundo, e aí, independente da leitura política que levou a tal pensamento, a tal conclusão, independente dos motivos, né? Porque cada um pode falar um motivo. Chegamos até hoje por causa disso, aí o outro vai falar por causa daquilo, e aquele outro por causa daquilo outro, tal. Independente das conclusões, parece que todo mundo tá chegando no mesmo caminho, né? Tá todo mundo chegando na mesma situação. E aí isso acaba criando pontos de conexões entre a gente, né? Então acho que o vídeo é basicamente isso, né? Assim, que eu queria conversar com a galera, até sinalizar pra galera mesmo, assim, que, pô, nós somos aqui, nós somos ciristas, nós somos de esquerda, a gente continua defendendo o projeto nacional de desenvolvimento, a gente continua defendendo as causas sociais e coisas do tipo, e independente das nossas diferenças, coisa e tal, acho que na maioria das coisas a gente converge, né? E a gente quer levar o país para um lugar que seja interessante. Tá começando mais um ciclo eleitoral, ninguém sabe o que vai ser, é uma incógnita para muita gente, ninguém sabe do que vai acontecer, mas me parece que todo mundo está chegando à conclusão que lulopetismo não é solução, né, para os nossos problemas. Me parece que está todo mundo chegando nessa conclusão. E a partir dessa conclusão a gente pode sair do mesmo patamar para discutir o que a gente vai fazer, né? Como que a gente pode se unir para criar uma solução para as mazelas que continuam assolando o povo brasileiro, né? Então não sei aí, eu quero saber a opinião de vocês e deixa aí nos comentários, tá? Beleza?